Bruno, já vamos entrar direto no problema, né? Vamos dar de frente aí com a besta fera já de cara. Como é que você avalia essa prisão do avião do presidente Nicolás Maduro na República Dominicana, que já está, né, em solo americano, interferência do Departamento de Estado norte-americano, já está na Flórida esse avião? O que isso significa do ponto de vista geopolítico regional? Oi, Pedro, obrigado. Vamos começar, né? Eu queria tomar a liberdade de fazer uma comparação com outro episódio, tá? Teve um avião venezuelano que tinha origem iraniana, que ele foi apreendido em território argentino em 2022, e já era governo Alberto Fernandes, não era governo Milei. E, na prática, ele foi apreendido pelo governo da Argentina por uma exigência da embaixada estadunidense em Buenos Aires, alegando que o avião ele tinha origem iraniana, ele havia sido comprado pela empresa estatal Conviasa, que é a empresa estatal venezuelana, e considerando que existe uma causa jurídica aberta que alegam que né, o Irã teria apoiado os atentados da embaixada em 92 e da AME em 94, que hoje é algo não comprovado. Se fez uma celeuma enorme, a tripulação ficou presa no aeroporto de Ezeiza Internacional um tempão, e o avião, por fim, ele foi entregue aos Estados Unidos. Então, esse não é o primeiro avião venezuelano apreendido em um país soberano latino-americano a mando dos Estados Unidos, é o segundo. A outra constatação, essa é tão delicada quanto a primeira, é que a Flórida ela é um grande mercado de aviões usados. Qualquer pessoa que conheça minimamente esse tipo de operação sabe que não é inusitado que emissários vão à Flórida e comprem, em nome de terceiros, aviões usados. A base de Fort Lauderdale é a que mais vende, por exemplo. E esses aviões, eles são usados para distintos fins, né? No auge dos anos 80, diria até 95, era praticamente a força aérea dos cartéis. Depois mudou um pouco. Mas até hoje é um comércio muito importante, tanto de aviões como de peças. Então, os Estados Unidos, eles fazem, em relação à aviação civil, uma relação meio semelhante, entendo que se organiza o comércio de armas para o México. Né? Uma preocupação dos Estados Unidos em relação ao México é o fluxo de dinheiro que vai em função do controle das rotas comerciais dos cartéis. Então, tem essa preocupação seríssima de fazer um fluxo financeiro que vai dos Estados Unidos para outros países. E aí, como é que eles conseguem compensar isso? Através do comércio de armas. Como é que eles conseguiam compensar o fluxo financeiro que saiu dos Estados Unidos para a Colômbia, no auge dos dois cartéis, né? 3, na verdade, né? Cali, Medellín, norte do Cauca, abrindo as janelas do Fed, né? O Fed dizia, invistam na Flórida, estamos de olho fechado. Durante 3 meses não vão ter rastreio de capitais. Ele dava o boom imobiliário da Flórida. Eu entendo que, além da provocação em relação ao governo Nicolás Maduro, o embate que está acontecendo, faz parte também de uma demonstração de força, né, que um embargo dos Estados Unidos pode chegar a, inclusive, propriedades de países soberanos. Já aprenderam navios petroleiros? Teve petroleiro preso em Gibraltar. Teve petroleiro que não podia sair de não sei quando. Não podia usar a base territorial do Atlântico. Já teve de tudo. Enfim, só um pouquinho. O que a gente observa é quase que um gesto de provocação, né? A demonstração de força. Olha, vocês, no caso do governo da Venezuela, têm esse alinhamento integral ao eixo econômico sino-russo, logo, tranquilidade não terão. É como se avalia. Antes de entrar no ar, eu encerro com isso, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estava em rede, né? Rede Telesur, VTV, que é a televisão venezuelana, Canal 8, e naquele estilo venezuelano de longas charlas, né, longas palestras, que o cara vai
da resistência afro-americana à denúncia dos Estados Unidos atual, 3 horas longas de transmissão, se falou bastante, né? A tendência é a Venezuela ser empurrada para o eixo econômico sino-russo, isso não vai ter muito o que fazer, é a única alternativa que eles têm, e que mais países vão ter esse tipo de constrangimento, seja a vitória de Kamala Harris, que acho que é o que vai acontecer, seja com a vitória de Trump, que seria um efeito ainda mais complicado para a América Latina. Mas é isso, gente. Resumindo como conceito, uma demonstração de força e um roubo de propriedade de um país soberano. Até que pouco, porque roubaram a Citgo, que é a subsidiária da PDVSA, são 5 mil postos de combustível nos Estados Unidos. Agora, pô, $1 bilhão em barra de ouro em Londres foi apreendido também. É uma demonstração de força a mais. Muito bom. Ô, Regiane, o Bruno faz uma contextualização da geopolítica do tabuleiro global, como se diz, em termos da geopolítica, colocando outros atores para além da região, como, por exemplo, a China e a Rússia e mesmo o Irã, que são, inclusive, 3 países, de certa maneira, estão diretamente relacionados com a região, porque atuam nos BRICS, que também atua o Brasil, onde a Argentina foi convidada e acabou declinando depois da eleição de Javier Milei. Como que você vê, Regiane, nesse contexto, né, mais geral, a partir desse contexto mais geral aqui na região, essa movimentação dos Estados Unidos? Isso impacta como na Venezuela e nos países aqui do lado? Obrigada pela pergunta. Eu concordo, eu vou dar continuidade ao raciocínio do Bruno, porque certamente os Estados Unidos continuarão pressionando e tensionando a situação em relação à Venezuela. Então, o que aconteceu hoje não surpreende, não é a primeira vez, e certamente novos eventos similares devem acontecer nos próximos meses, na medida em que Nicolás Maduro deve se manter no governo venezuelano. Inocência nossa seria imaginar, nesse momento, e a gente conhecendo a situação da Venezuela, a pressão que o país vem vivendo nesses últimos anos, que haveria chance de Nicolás Maduro deixar o governo venezuelano, digo por eleição ou não. O que eu entendo é que ele está ganhando cada vez mais suporte de Rússia e de China, países que se fazem muito presentes na nossa região, sobretudo a China. Eu gosto muito de lembrar que a China não apenas comercializa com os nossos países, mas ela tem uma presença importante em várias instâncias. Aliás, imaginem que o Hugo Chávez faleceu em 2013, e antes disso, a China já vinha firmando diferentes acordos de cooperação na área militar. Portanto, o país está muito presente na nossa região, e toda vez que a gente isola, que a gente não consegue diálogo, que a gente tensiona a situação, a gente dá mais chance para a Rússia e China atuarem aqui. Eu gosto muito de lembrar a época da expulsão do parlamento latino-americano do Memorial da América Latina na cidade de São Paulo, que naquele momento, em 2007, houve uma discordância muito grande entre o governo do Estado, na época Geraldo Alckmin, e Lula, que era presidente. Então, imaginem como esse cenário mudou bastante. O parlamento latino-americano ele foi expulso da cidade de São Paulo, e quem abrigou o parlamento? Houve toda uma discussão, Lula queria levar para Brasília, foi o Panamá. Às custas majoritariamente da China, que construiu um prédio de 4 andares, todo espelhado, com salas com tapeçaria chinesa, salas fazendo alusão à China, uma biblioteca chinesa, e desde então lá atuam estagiários chineses que são mantidos pelo governo da China, ou seja, a gente tem funcionários, estagiários chineses atuando dentro de uma instância regional, levando para a China informações estratégicas sobre a nossa região. Então, a gente não valoriza uma organização de mais de 50 anos, uma organização regional, e deixamos que esse espaço seja preenchido pela China. Só estou dando um exemplo de uma pesquisa que eu fiz, estive nesse parlamento e pude constatar isso em loco,
e a gente sabe que essa presença ela é cada vez maior. Então, eu vejo que, certamente, a Venezuela deve ter cada vez mais influência dessas potências, e, claro, Estados Unidos estão interessados no petróleo venezuelano, tanto que no ano passado, dado a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos tinham arrefecido um pouco essa situação, mas depois de Essequibo, a situação de Essequibo, e agora com essas eleições, a tensão volta à nossa região. Por isso que eu defendo muito o posicionamento do Brasil em tentar manter um diálogo, tentar manter uma mínima chance de conversa e de possibilidade de alguma influência, na medida em que, se o Brasil recua e não ocupa esse espaço de um líder regional ou de uma possibilidade de exercer liderança regional, certamente China e Rússia estarão cada vez mais presentes, ocupando esse espaço e intervindo aí na Venezuela. O Wagner, a Regiane, ela coloca o problema, aprofunda o problema do ponto de vista da geopolítica global, coloca mais elementos da presença chinesa na região, que é inescapável, não só nessa região, mas em todas as regiões do sistema mundo. Vamos lembrar que a China tem acordo com 150 países do mundo nas chamadas novas rotas da seda, um cinturão em uma rota, que é a política externa do governo Xi Jinping, lançada em 2013. E ela coloca também, de uma maneira, ela avança, né, a professora Regiane avança de uma maneira bastante interessante, sem dúvida nenhuma, com relação ao papel do Brasil como mediador na situação, né, ou uma tentativa de ser um mediador, né, que o Brasil tem um papel de certa estabilidade regional. Assim que houve as eleições na Venezuela, parte do chamado eixo bolivariano, que foi estabelecido lá com Hugo Chávez, né, a ALBA, que inclui Nicarágua, inclui Cuba, prontamente reconheceram a eleição do Maduro. Outra parte, que vai desde Milei na Argentina até o Boric no Chile, não reconheceram como legítima a eleição de Maduro. O Brasil tentou fazer uma aliança com a Colômbia e com o México, depois o México acabou não entrando na aliança, para fazer uma espécie de ponderação. Como é que você vê essa situação agora, com esse agravante de hoje na crise, né, a capturação do jatinho do presidente, e esses movimentos do Brasil, do Itamaraty e da política externa brasileira? Bom, boa noite uma vez mais, agradeço uma vez mais o convite para estar aqui hoje no Observatório de Geopolítica. Eu me somo à fala dos colegas, eu assim como o Bruno ponderou, eu acho que é uma sinalização, uma iniciativa de provocação, de fato, com relação ao governo dos Estados Unidos em relação ao governo de Nicolás Maduro, e também me somo ao que a Regiane acabou de dizer, que tem vários outros atores externos à América Latina com interesses muito concretos, né, e que não são recentes, que já são relativamente antigos na região. De uma certa forma, talvez a gente possa dizer que a Rússia e a China têm uma determinada política de Estado para a América Latina, ou mais especificamente nesse caso da Venezuela, que é uma política de apoio ao governo que aí está, né, o governo de Nicolás Maduro, a continuidade do governo de Hugo Chávez, porque há interesses e tal, e que são de longuíssima data e que tem a ver com a visão de mundo que esses dois países, essas duas potências, a China é uma potência econômica e militar e tecnológica, e a Rússia ainda é uma potência militar absolutamente central, a visão que as duas potências têm em relação ao mundo, a construção de uma ordem global multipolar e o papel que a América Latina desempenha nisso. Eu diria que os Estados Unidos, a Casa Branca, o Departamento de Estado, também tem uma política de Estado para a Venezuela. Independentemente do governo ser democrata ou republicano, é sempre mais ou menos a mesma visão, né? Você veja que qual a diferença assim, substancial do governo Trump para o governo Biden em relação à Venezuela. São poucas diferenças, né? Se eu não estou enganado, talvez os colegas possam me corrigir, acho que no governo Biden, inclusive, houve um aumento do número de sanções, ou em outros setores que ainda não estavam sancionados, por parte da Casa Branca. Inclusive, a questão do avião capturado hoje, se não me engano, é porque supostamente a sua compra teria violado uma das sanções impostas por Washington há alguns anos. Então, veja se faz sentido isso para vocês.
tanto Rússia quanto China, de um lado, e os Estados Unidos do outro, eles têm políticas de Estado. Eu estou chamando de política de Estado aquilo que é perene, que é permanente, em relação especificamente à Venezuela. O que eu acho que o Brasil não tem política de Estado para a Venezuela. Nós temos a política do governo Lula, que é muito diferente da política, que praticamente foi uma antipolítica, de virar de costas, de silenciar, de retirar a representação diplomática do governo Bolsonaro. E nada nos garante que a partir de 2027, depois das eleições de 2026, a postura de Brasília, do Itamaraty, em relação à Venezuela, seja a mesma que é hoje. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque acho eu, é uma hipótese, assim como a Venezuela, acho que o Brasil também é uma peça que está em disputa nesse tabuleiro entre esses dois grandes polos. De um lado, o polo sino-russo, e do outro lado, o polo estadunidense, e aí todos os seus aliados, ou todos os seus satélites, a começar pela União Europeia. Então, acho que nós não temos, além do impasse, além de todo o imbróglio, né, que essa situação chegou mais de um mês depois da eleição, e você vê que hoje ainda, estava lendo agora há pouco, o governo brasileiro ainda está pedindo as atas que não apareceram, e que não vão aparecer, ou que vão aparecer em algum momento, sabe-se lá, mas quando aparecer, ninguém mais vai acreditar nos números pormenorizados, detalhados das sessões eleitorais. Mas você veja, eu fico pensando, por exemplo, com toda a experiência que tem no alto da sua experiência profissional, como diplomata, experiência de vida, o embaixador Celso Amorim, né, a dor de cabeça que ele deve ter todo dia para lidar com esse problema, né? Fico pensando nisso. Mas mais do que isso, eu acho que ele está à frente de um país que, embora seja o país mais importante da América Latina, um país continental com uma enormidade de recursos que é o Brasil, né? Recursos naturais estratégicos, petróleo, água, biodiversidade amazônica, população, economia, etc. É um país que, obviamente, tem que ter um posicionamento relativamente assertivo em relação às questões latino-americanas, mas eu acho que, apesar de tudo isso, o próprio Brasil é um ator que, por um outro lado, tem uma fragilidade nesse momento, porque ele também, acho, não sei, não tenho certeza disso, tá? Mas acho que o Brasil também é uma peça em disputa nessa construção, né? Nesse novo mundo multipolar que está começando a aparecer, está começando a surgir, e num outro mundo unipolar que não quer desaparecer, né? Que não vai cair de uma maneira pacífica, imagino eu. Acho que estamos aí numa situação de muita dificuldade. Não sei se a margem de manobra do Itamaraty é tão grande quanto nós, né, que pensamos a política externa brasileira, que nós gostaríamos que fosse.